E aí, visionários, bom dia, tudo bem com vocês? Que bom que vocês decidiram estar aqui comigo. Nós estamos agora inaugurando um novo momento das nossas relações digitais com vocês, né? Recentemente a gente tem usado bastante, né, isso, o Instagram ao vivo, para a gente se comunicar diretamente, transmitir a nossa mensagem, né? Através das redes sociais. E nós, então, eu conversando com ela, que ela disse, Charles, você tem que ir para o YouTube, tem que ir para o YouTube e tal. A partir do YouTube, então, a gente vai começar a transmitir uma mensagem específica para vocês, tá bom? Todas as segundas-feiras de manhã nós estaremos aqui a partir das 5 horas da manhã. Nossa, que cedo! É, exatamente. Isso me faz lembrar, visionários, que Jesus Cristo, com frequência, ele reservava um tempo na agenda dele. E geralmente esse horário é quando a maioria das pessoas estavam descansando. Jesus Cristo, então, ele ia descansar nos braços do Pai, orando. E não era infrequente, pelo contrário, isso fazia parte da agenda cotidiana de Cristo Jesus. Então, às vezes, era de madrugada mesmo, porque todo mundo, então, estava, durante o dia, Jesus Cristo, no seu campo, né, missionário, o trabalho era constante, e os desafios eram frequentes e crescentes, né? E é interessante porque mesmo Jesus Cristo, sendo um homem, apesar de ser um homem Deus, ele nos deixou exemplo de que a gente tinha que sempre que reservar um horário na nossa agenda para nós estarmos com o Pai, conversando com o Pai. E eu fiquei pensando, poxa vida, nós precisamos retomar essa discussão. No nosso meio cristão, a gente fala com frequência de algumas disciplinas espirituais que a gente precisa preservar, não é isso? Por exemplo, oração, provavelmente encabeçando o movimento. E às vezes é até difícil a gente fazer uma separação entre a importância da oração e do estudo da palavra de Deus, né? São duas coisas fundamentais que elas andam juntas, é como se fosse, na verdade, um casamento. E a gente não consegue separar uma da outra, né? O jejum é uma outra disciplina que a gente preserva no nosso meio. E às vezes o jejum também pode acompanhar a oração. Ou seja, são tantas coisas, às vezes, que se interrelacionam. E pode surgir alguma dúvida, alguma dificuldade com relação a essas questões. Eu disse, sabe uma coisa? Na condição do cristão, mesmo sendo médico, ah, o Lucas, né? Lucas da Bíblia era o médico do corpo, era o médico da alma também. Ele disse, não, eu preciso levar também uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, de disposição, de fortalecimento, principalmente os primeiros minutos de cada primeiro dia útil da semana, que é segunda-feira de manhã. Eu sei que deve ter muita gente ainda essa hora descansando de dia, né? Porque final de semana a gente aproveita bastante em família e a gente acaba saindo um pouquinho da rotina e fica um tempo, às vezes estende um pouco mais o horário, e de repente no dia seguinte, nossa, como é que eu vou me levantar cedo de manhã para eu estar lá no canal do Dr. Chas para a gente falar sobre um tema tão relevante e importante do nosso relacionamento com Deus. É isso que a gente vai fazer ao longo dessas segundas-feiras de manhã. Eu quero convidar você, encorajar você, visionário, a abrir os seus olhos logo cedo de manhã, no primeiro dia da semana, tá bom? Para nós estarmos com Deus. Ler a sua Bíblia, ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, estarmos juntos. E olha só, fiquei pensando sobre o que a gente vai conversar, né? Disse, sabe uma coisa? Vamos conversar sobre oração. Isso. Vamos falar sobre oração. Oração. E tem uma música muito bonita que ela literalmente canta a oração sacerdotal. Teve um determinado momento em que os discípulos perceberam a importância de orar e, ao mesmo tempo, eles constataram que eles não sabiam como orar. Isso está escrito no capítulo 6 de Mateus, né? E a oração sacerdotal, ela começa exatamente assim. Antes disso, né, vamos pensar sobre o que é oração. O que a gente costuma ouvir falar no nosso meio cristão, que é oração, né? Sem entrar profundamente do ponto de vista teológico, na definição da palavra oração, oração é conversar com Deus.
mas é uma conversa que tem característica baseada na pessoa de Deus, do que ela é, e na disposição do nosso coração em se dirigir a Ele através da oração. Quem é Deus, outra discussão importante, né? Então, vamos colocar de acordo com a música e de acordo com o texto, Pai Nosso. Oração, então, é conversar com Deus, é trazer a Deus o que se passa por nosso coração. Mas é interessante que a nossa oração, ela seja dirigida ao Senhor, reconhecendo inicialmente quem Ele é. E quando a gente para pensar sobre Deus, Deus é o Criador dos céus, da terra e do mar e de tudo que neles há. Deus é o Alfa e o Ômega, é o princípio e o fim. Nele todas as coisas subsistem, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus é aquele que governa soberanamente com cetro de justiça todas as coisas. Deus, ele é aquele que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele sabe todas as coisas, ele pode todas as coisas. Deus é a razão do nosso existir. É o respirar das nossas narinas, é o ar que entra através da nossa traqueia, os brônquios e vai até o pulmão. É aquilo que nos dá fôlego de vida. Mas é interessante, né? Como oração sacerdotal, ela começa o seguinte: Pai Nosso. Então, oração é conversar com Deus. E quem é Deus? Pai. E a gente, então, nesse contexto, a gente vai se colocar na condição de filho. E onde é que está Deus? Deus está no céu. Eu falei para vocês previamente que Deus é aquele que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é uma característica, um atributo exclusivo de Deus. Deus, ele é onipresente. Gente, quando a gente para pensar sobre a pessoa e a excelência de Deus, nós ficamos boquiabertos. E é interessante esses momentos de reflexão, porque às vezes as demandas da vida, a correria do dia a dia, as preocupações acabam gerando ansiedade, e às vezes a gente fica pensando, meu Deus do céu, e agora? Como é que vai ser? Eu vou conseguir dar conta do recado? Mas quando você tira um pouquinho o foco do problema em si e você começa a refletir um pouco sobre a pessoa de Deus, a excelência de Deus, isso por si só traz calmaria e tranquilidade ao seu coração. Porque nada se compara a Deus. Nada se compara a Deus. Então, oração de maneira muito simples. E a intenção nossa não é desenvolver conceitos aprofundados do ponto de vista teológico sobre quem é Deus, os atributos de Deus, as características de Deus e quem Deus é. Não é. E muito menos sobre uma coisa mais complicada do ponto de vista teológico que oração. Oração é conversar com Deus. A gente sabendo que Deus é Pai e Ele está nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Então, nós oramos, conversamos com Deus, aquele que é Pai. Quando a gente pensa em Pai, interessante, né? Porque eu sou órfão de pai desde os 8 anos de idade e Deus me fez pai de filhos. E a minha mais velha tem 9, do meio tem 7, né? E a número 3 tem 5 anos. E a gente não é treinado para ser pai, apesar de fazer alguns cursos, né, de preparação, que nos dá, na verdade, algumas instruções de como exercer o papel de pai. Mas a gente só aprende no dia a dia. É o conhecimento adquirido através da prática. Interessante, né? Então, Deus, na condição de pai, é a gente que se identifica com essa figura de pai. Quando a gente pensa sobre o que é pai, pai é o que corrige em amor, mas pai é aquele que nutre. Pai é aquele que impõe limites, mas pai é aquele que educa. Pai é aquele que supre as necessidades e é aquele que traz calmaria e tranquilidade ao nosso coração, porque ele nos protege. Então, quando a gente pensa na palavra pai, são tantos os significados da palavra pai, é tão importante.
Mas nesse bate-papo inicial com vocês, eu queria que a gente trouxesse à tona o conceito de pai, aquele que está de braços abertos, nos esperando para sentar no colo dele. Tenta imaginar essa condição. Você simplesmente sentado, Deus sentado, e você se aproxima do pai. Dá para a gente até imaginar, né? Isso mentaliza simplesmente essa imagem. E aí, de repente, aquele sorriso aberto no rosto, o pai com os braços abertos e o filho simplesmente se jogando nos braços do pai. É muito legal essa sensação. Ele se joga porque ele confia, porque ele conhece as experiências passadas, deram a entender que ele pode descansar nos braços do pai. Pai nosso que estás nos céus. Pai, então, é aquele que supre, que protege, que nutre, que nos dá garantia de segurança. Santificado seja o teu santo nome. Deus não abre mão da santidade, nem, não abre mão da condição dele de ser Criador, Deus Todo-Poderoso, que tem todas as coisas sob seu domínio. Mas a gente está destacando principalmente a característica de ser Pai, e o nome do Senhor é santificado. É interessante que, inclusive, na cultura judaica, algumas vezes eles têm dificuldade de pronunciar o nome de Deus por ser tão santo. E essa percepção da santidade de Deus tem que estar inculcada nos nossos neurônios. Deus é santo, o seu nome é santo, e a gente não deve misturar a santidade de Deus com o que não é santo, ou seja, com o que é profano ou não sagrado. Pensamos então, oração é falar com Deus. Deus tem muitos papéis. Baseado na oração sacerdotal, a gente está destacando um. Deus é Pai. Pai protege, Pai alimenta, Pai nutre, Pai corrige em amor, Pai gera segurança. O nome de Deus é santificado. Venha a nós, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Deus é santo, 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 santo. Olha que legal. Deus é Pai, Ele está nos céus, mas ao mesmo tempo Ele está em todos os lugares. O seu nome é santo. Isso é oração. A gente está conversando com Deus. Deus, Tu és Pai, Tu és santo, e Tu és ao mesmo tempo Rei. E nós invocamos que o Teu reino que está nos céus venha até aqui a terra, e que a tua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. Se a gente, através da oração, pedisse com frequência para que Deus nos ajudasse a colocarmos em prática a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Nada se compara a você fazer a vontade de Deus. Mas aí é um desafio, por isso que a gente precisa orar. Porque, em função da queda da natureza humana, uma vez que o pecado foi introduzido no seio da humanidade, nós não, naturalmente, nos distanciamos de Deus. E, consequentemente, a nossa tendência é não querer mais colocar em prática a vontade de Deus, mas a nossa. Daí a importância de nós estarmos orando constantemente. Pai nosso que estás nos céus, Tu que estás nos céus, tenha o teu nome santificado e venha a nós o teu reino. O reino de Deus não consiste em bebida, comida, em paz, justiça e liberdade no Espírito Santo. Tudo que diz respeito à paz, justiça, diz respeito ao reino de Deus. E Deus se manifesta, o seu reino se manifesta aqui na terra através desses atributos. E tantos muitos outros. O reino de Deus é paz, justiça, é liberdade.
E a gente precisa orar. E quando nós oramos, nós estamos invocando o reino de Deus na nossa vida. A tendência natural nossa é não colocar em prática a vontade de Deus. Nós queremos, às vezes, na verdade, colocar os nossos interesses em primeiro lugar. E a oração, que é essa conversa com Deus, nos ensina a entendermos que a vontade de Deus ela está em primeiro lugar. E aí nós buscamos a vontade de Deus e o reino dele para a gente viver aqui na Terra. Qualquer que seja a sua atividade. Mesmo você não tendo uma atividade profissional formal fora de casa, mas dentro de casa, você pode implantar o reino de Deus e buscar a vontade dele aqui na Terra. E você faz isso através da oração. Olha, Deus, muito obrigado por mais um dia. E me ajuda, Deus, nesse dia, a esperar no Senhor, a te enxergar como Pai, a buscar o teu reino, que é paz, justiça e verdade no Espírito, e buscar a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E a gente consegue colocar essas coisas em práticas através da oração. Sem oração a gente não consegue, não, pessoal. Oração são esses momentos que a gente pode. Existem aquelas orações que a gente acredita que são formais, é isso que a gente está com os nossos olhos fechados, com as nossas mãos levantadas. Não deixa de ser uma disposição exterior de uma inclinação do coração em conversarmos com Deus, nosso Pai. Mas não só obrigatoriamente, tá bom? Tem um jeito muito característico da gente, por exemplo, demonstrar a nossa rendição a Deus em oração, quando nós estamos literalmente prostrados, com o rosto em terra. É um sinal também claro do quanto nós adoramos a Deus pelo aquilo que Ele é, pelas obras das suas mãos, e o quanto nós dependemos dele. Mas também, assim, extrapolando um pouquinho essa questão da oração, você pode estar simplesmente sentado no sofá, numa poltrona. Você pode estar, mesmo depois de ter se levantado da sua cama, tá orando ao Senhor. E às vezes com os olhos abertos. É uma disposição, sobretudo, do coração. Quando a gente fecha os olhos, nós estamos nos concentrando naquilo que a gente está fazendo. E a gente não tem nossa atenção dispersa às coisas em torno que podem tirar nossa atenção. Por isso que nós, quando oramos, temos o hábito de fecharmos os olhos, para a gente se concentrar naquilo que a gente está fazendo. Mas não obrigatoriamente a oração precisa somente obedecer um ritual exterior, mas é sobretudo uma disposição do coração. E disposição do coração é a relação íntima entre você e Deus. Orar é falar com Deus. E baseada na oração que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos, ela começa assim: Pai Nosso. Na nossa oração, nós nos dirigimos inicialmente a Deus como Pai. E onde é que Ele está em todos os lugares, porque Ele é onipresente. Mas entendendo que Deus está numa condição muito acima nossa, mas ao mesmo tempo muito perto de nós, porque Ele é Pai e nós somos filhos. Deus está nos céus. E aí a gente invoca que o reino dele venha para a terra, venha a nós o teu reino. E nada se compara a colocar em prática a vontade de Deus. Aí é uma guerra interior, porque naturalmente a gente não quer fazer isso, por causa da inclinação ocasionada pelo pecado. O pecado faz exatamente o contrário, que a gente coloca em primazia os nossos próprios interesses em detrimento do interesse de Deus. Qual é o interesse de Deus, gente? Está escrito lá em Jeremias, né, capítulo 29, inclusive faz parte do versículo que nós colocamos na Bíblia. Eu sei quais são os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para que você vá bem em todas as coisas, que você atinja aquele objetivo que você tanto anseia. Deus quer o nosso melhor. Vamos continuar ouvindo essa música que tanto fala sobre oração. No céu, em teoria, existem três tipos de céu. Existe o céu dos céus, onde Deus está sentado no seu grande e temível trono, e os anjos que o servem.
A vontade de Deus é feita por completo nesse ambiente. Existe um segundo céu, onde os seres espirituais da maldade estão localizados, e existe o céu que a gente consegue enxergar. Onde a vontade de Deus é plenamente feita, no céu dos céus, o terceiro céu, aquele que se encontra acima do primeiro e segundo. Lá a vontade de Deus é plenamente executada. E a oração de Cristo Jesus é: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. A vontade de Deus no terceiro céu é realizada plenamente. Olha só que interessante como segue essa oração. É a oração sacerdotal que Cristo Jesus nos ensinou como orar, sob forma de música e melodia. O pão nosso de cada dia. Em seguida, Cristo Jesus já começa a destacar a importância da gente pedir a Deus. A gente pede aquilo que a gente precisa e não o que a gente obrigatoriamente quer. Podemos também pedir a Deus o que a gente quer, claro, mas sobretudo o que a gente precisa. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso é o suprimento diário. São as necessidades satisfeitas, e a quantidade é aquela porção que Deus tem reservado para a gente no dia a dia. Isso é interessante porque lança para longe a questão da ansiedade. A ansiedade é aquela preocupação exagerada a respeito de coisas que estão por vir que a gente nem sabe como é que elas de fato vão acontecer. E é interessante como nós, em geral, seres humanos, ficamos preocupados em ter nossas necessidades satisfeitas. Isso não isenta a gente, ser humano, e principalmente nós cristãos que tememos a Deus e cumprimos com a nossa parte. A gente, na condição, por exemplo, de profissional, qualquer que seja a nossa atividade profissional, desde uma mais simples até uma mais complexa, nós devemos nos esmerar em fazê-la da melhor forma possível. E do suor do teu rosto comerás o teu pão, claro. Mas a gente deve saber e lembrar, né, que Deus é o nosso Pai. Nós nos lembramos também da posição, da condição de Deus através da oração. E que quando eu falo pão de cada dia, são as necessidades satisfeitas de cada dia. Deus, aquele que cabe a mim fazer, eu tenho feito com esmero, com responsabilidade, eu tenho trabalhado. Senhor, honra o sol do meu rosto, abençoa as obras das minhas mãos. Mas não permita, Pai, que o pão de cada dia falte na nossa mesa. Isso me faz lembrar um verso do rei Davi que diz o seguinte: no passado eu fui jovem, e hoje eu sou velho. E em toda a minha vida eu nunca vi um justo padecer necessidade, e nem sua descendência mendigar o pão. Não é possível isso acontecer, porque Deus honra com a sua palavra e supra as necessidades daqueles que o temem e o buscam em verdade. Claro que isso também pode trazer a seguinte discussão: poxa vida, mas não tem cristãos que passam por tantas dificuldades, problemas, desafios? Tem, porque na condição do cristão nós não deixamos de ser seres humanos. Então, nós estamos sujeitos às mesmas questões de ordem humana, passar por dificuldades, por tribulações, por problemas, problemas de saúde, problemas em ambiente familiar, problemas de trabalho, no estudo, mas nós temos um Pai a quem nós buscamos através da oração. E oração, na verdade, não é um exercício constante, viu, pessoal? É que a gente tem aquelas tendências de pensar o seguinte: não, na verdade, a oração é um estilo de vida, né? Eu vou reservar um tempo para orar. Claro, você tem que fazer isso. É aquele momento que toda a sua atenção está voltada para esse objetivo, em que você está falando com o Pai que estás nos céus. E você está santificando o nome dele, trazendo o reino dele e a sua justiça aqui à terra. E você começa, então, a colocar as suas necessidades. Olha que interessante, né? A oração, você fala com Deus,
Você reconhece uma das características mais importantes de Deus, Pai, o que Pai significa, onde Ele está, nos céus. Em seguida, você traz o reino dele aqui para a terra. O nome dele é santificado através de uma vida que observa os mandamentos do Senhor. E em seguida, você coloca, então, suas necessidades. E a gente sempre fica preocupado com o alimento do dia a dia, a roupa do dia a dia, o calçado do dia a dia, e as contas que a gente tem que pagar também para o dia a dia. Essas aqui não param de chegar, né? São muitos os desafios que a gente tem. E Jesus Cristo nos ensina que a gente, através da oração, devemos colocar diante de Deus as nossas demandas. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Isso também me faz lembrar, gente, vocês lembram daquele episódio em que Deus levantou Moisés para ser o libertador do povo egito, do povo israelita, depois de um cativeiro de 430 anos aproximadamente. E eles tiveram que peregrinar pelo deserto. Isso aconteceu durante 40 dias, um trajeto que eles poderiam fazer no máximo em 3 dias, alguns dias até que um pouco mais de tempo, desde o Egito até Canaã, a terra prometida, mas eles ficaram circulando a região durante 40 anos, porque muitas coisas estavam enclausuradas no coração de Israel, que precisavam ser retiradas até que eles conseguissem atingir a terra prometida. E apenas 2 pessoas dessa toda a geração dos seus descendentes conseguiram chegar à terra prometida, que foram Josué e Caleb. Isso me faz lembrar que durante a peregrinação do povo, durante 40 anos, Deus enviava a cada dia o maná. O maná era o pão que Deus enviava para suprir a necessidade de cada dia do povo que estava peregrinando pela terra. E assim, a gente tem uma tendência a ficar ansioso, preocupado. Deus vai dar conta. Gente, Deus vai dar conta. Deus sempre deu conta, porque Ele não ia dar conta. Então, nós devemos descansar no Senhor. Então, oração é falar com Deus, falar com quem resolve, é debruçar o nosso coração, baixar a nossa fronte, é, sobretudo, ter uma disposição de coração. Nós podemos, então, ter algumas características próprias de oração, a gente precisa ter um horário, um tempo, um local reservado, que é isso que a gente tem feito, buscar a Deus no primeiro dia útil, no primeiro dia da semana, para a gente refletir um pouco sobre a pessoa e a excelência de Deus, a importância da oração nesse relacionamento com Deus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Olha que interessante. As nossas dívidas, como nossos devedores. Aí quando a gente para pensar sobre oração, né? E a gente vai percebendo a lógica que Jesus Cristo vai nos ensinando, descrevendo passo a passo. Primeiro a gente se refere a oração é falar com Deus. Deus é Pai, Ele está nos céus. O nome dele tem que ser santificado, separado de todo e qualquer nome, pois ele é santo, santo, santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. A gente roga a chegada do reino de Deus, que na verdade foi inaugurado através da presença de Cristo Jesus aqui na terra. E o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Seja feita a tua vontade, assim como no céu onde Deus está, a vontade dele é plenamente satisfeita. A gente roga através da oração, que a sua vontade seja feita aqui no céu, na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia, Deus supra as nossas necessidades, Ele tem a medida diária daquele que a gente precisa para o dia a dia. Eu não estou falando somente para vocês, não, tá bom? Eu também estou falando para mim, isso serve para mim também. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aí, em seguida, gente, vem uma frase muito interessante. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A discussão do perdão é uma discussão extremamente interessante.
Perdão, na verdade, é quando você decide abrir mão da sua própria justiça em fazer valer a sua própria justiça ou alguma coisa do tipo, em detrimento de alguma coisa que alguém tenha feito contra você. Você simplesmente abre mão daquilo. Quando você fala abrir mão, você deposita toda a sua expectativa em Deus para fazer tal justiça. Você não vai fazer com suas próprias mãos, não, pelo contrário. Porque a gente não tem medida de justiça adequada. Está escrito no livro de Isaías que a nossa justiça não passa de trapo de imundícia. Como é que a gente então consegue exercer justiça numa condição nesse contexto de comparativo? Perdoa as nossas dívidas. Nossos pecados realmente eles são perdoados quando nós pedimos perdão dele, quando nós nos arrependemos verdadeiramente dele. E quando a gente fala verdadeiramente, é quando a gente abandona o erro daquilo que até então a gente cometia com frequência. E Deus nos perdoa. E quantas vezes a gente evita de pedir, ou a gente carrega sobre as nossas costas o fato de não perdoar alguém que causou algum delito, que nos trouxe que nos fez algum mal. E isso acaba trazendo sobre o nosso coração muita mágoa, muito rancor, tristeza, alguma coisa do tipo. E na oração sacerdotal, Jesus Cristo nos ensina que a gente deve perdoar essas pessoas assim como Deus nos perdoa. Se Deus não nos perdoasse, nós estaríamos simplesmente perdidos. O que restaria para a gente seria a perdição eterna, o inferno e coisa do tipo. Mas Deus nos perdoou, porque o castigo que nos traz a paz hoje foi colocar sobre Jesus Cristo. Ele pagou o maior preço para que os nossos pecados fossem perdoados. Da mesma forma, então, como Deus nos perdoa, a gente deve perdoar o outro. Existe uma discussão muito grande, né, com relação ao que é perdão. Uma definição muito simples é: perdoar é você se lembrar sem sofrimento. Você se lembra, mas aqui não traz mais dor nem sofrimento para você. E do mesmo jeito que Deus nos perdoa, a gente deve perdoar aos nossos devedores. E através da própria oração, a gente vai dizer: Senhor, me dá disposição do coração. Porque perdoar não é sentimento. Outro detalhe importante. Perdoar, gente, é decisão. Porque, a rigor, a gente não sente vontade de perdoar, né? Mas a gente decide. Você pode lançar a mão dessa capacidade de perdoar o outro. E essa é a oração sacerdotal. É assim que Cristo Jesus nos ensina. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Já se passaram 36 minutos. Vamos encerrar por volta dos 40 minutinhos, tá bom? Porque eu sei que vocês precisam se preparar para começar a assumir a rotina do dia a dia. E a gente continua esse bate-papo na próxima segunda-feira. Olha só o que a oração continua nos ensinando. Mas olha que interessante, Jesus Cristo nos ensina de que a gente não deve pedir para nós não sermos tentados. Não existe essa possibilidade. Jesus Cristo próprio foi tentado. Exemplo típico disso é o que está escrito na tentação de Cristo Jesus, lá no capítulo 4 de Mateus. E na condição de homem, Jesus Cristo foi tentado brutalmente. E é interessante porque um pouquinho antes ele tinha passado pelo processo do batismo. A rigor, Jesus Cristo não precisaria ser batizado, porque ele nunca pecou. Mas na condição de homem, de filho de Deus, mas na condição de homem, ele deu o exemplo. E para que tudo que tivesse sido falado a respeito dele se cumprisse. Por isso que ele foi batizado nas águas do Jordão, através de João Batista, seu primo. Em seguida, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus repousou sobre ele sob forma de pomba. E em seguida, Cristo Jesus, ele foi conduzido pelo próprio Espírito até o deserto. E lá, durante 40 dias e 40 noites, ele foi tentado.
Dá para vocês imaginarem quantas tentações Cristo Jesus passou? As mais diversas, não é isso? E é interessante como o texto também fala a respeito de algumas coisas específicas, quando Satanás o leva ao pico de um monte e faz com que ele enxergue todas as riquezas, glória e poder dessa terra. E ele diz: eu só preciso que você faça uma coisa, que você se incline, se prostre e me adore. E Jesus Cristo disse: somente a Deus adorarás e apenas a Ele prestarás culto. Então, Cristo Jesus, através da oração sacerdotal, ele nos ensina que a gente deve pedir a Deus para não ceder. Tentar, nós sempre iremos ser tentados. Sempre iremos. E não é só por Satanás nem as hostes do mal, não. Tentar pela nossa própria predisposição natural em fazer a coisa errada. É exatamente isso. Ao mesmo tempo que a gente pode sofrer um ataque de tentação externa, vamos colocar assim, a gente também pode sofrer um ataque de tentação interna. A disposição e inclinação do nosso coração em fazer aquilo que a gente sabe que não deve. E Jesus Cristo diz o seguinte: peça ao Pai para que ele não permita que vocês caiam em tentação. Em seguida, mas livra-nos do mal. Tentado nós sempre seremos. Cair em tentação não obrigatoriamente. E aí vai depender muito da nossa relação com Deus. E a relação com Deus pode ser aferida de várias formas. A nossa consciência é que vai nos dar uma clareza de como está essa relação com Deus. Mas dos recursos que a gente pode utilizar para estarmos firmes com Deus é a oração. E a oração aqui é orar. Orar é conversar, bater papo. É falar com quem resolve as nossas demandas, é derramar o nosso coração, é nos despirmos de nós mesmos e dizer: Senhor, eis aqui o teu servo. E você, primeiro, destaca a pessoa de Deus, onde ele está, a sua santidade, você traz o reino dele, e aí você pede pelo pão de cada dia, e você diz: me ajuda a perdoar, que é uma decisão do coração. E vocês veem como que é interessante, como tem lógica, né, na oração, e a gente vai desenvolvendo o tema, e cada uma das áreas que são fundamentais e importantes da vida do ser humano vai sendo trazendo à tona essas questões. E a gente perdoa as nossas dívidas assim como Deus tem perdoado aos nossos devedores. Perdão é um ato decisório. Eu não sinto vontade de perdoar, eu simplesmente perdoo. E perdão não é esquecer, perdão é lembrar sem sofrimento. E você se libertar de alguma coisa que te prendia porque alguém te fez algum mal. E você diz: olha, vá em paz, Deus te abençoe e meu coração será repleto de paz. E em seguida, ele diz que a gente deve orar ao Pai para não nos deixar cair em tentação, ou seja, seremos tentados. Deus não nos priva da dificuldade, do problema, nem muito menos da tentação. Mas ele nos ajuda através da oração a não cedermos à tentação e a sermos livres do mal. Gente, olha só que legal. Então, assim, é a primeira segunda-feira que nós estamos inaugurando um novo momento do nosso canal. E as segundas-feiras de manhã, então, será um tempo reservado para nós estarmos assim, juntinhos um do outro, para conversarmos um pouco mais das questões que envolvem a nossa fé. A nossa fé é alicerçada em Cristo Jesus e arraigada em princípios cristãos e algumas disciplinas cristãs, dentre elas a oração. E hoje nós conversamos um tiquinho com vocês sobre a oração. Oração é falar com Deus, de uma maneira bem simples, sem preocupação com conceitos teológicos, não é a nossa intenção. Mas a nossa intenção é reservarmos um horário específico da semana, no caso, o primeiro horário do dia, do primeiro dia útil da semana, para nós estarmos orando, conversando com Deus, buscarmos a Deus. Entendemos que Deus é Pai, que o nome dele tem que ser santificado, que o reino dele tem que ser implantado aqui na terra como é no céu. Colocamos diante de Deus as nossas necessidades e pedimos para que ele nos acrescente
o pão de cada dia. Dizer para Deus que nós precisamos da ajuda dele através de oração para nós perdoarmos aos nossos ofensores, assim como ele tem nos perdoado. E ao mesmo tempo pedir para que Deus não nos prive da tentação, mas que não nos deixe ceder ou cair na tentação, mas que ele nos livre do mal. Mas que tempo legal, que tempo bom ter estado com vocês, tá bom? Vamos aproveitar então para a gente orar. Vamos orar? Vamos orar. Pai, bendito, exaltado, engrandecido seja o teu santo nome. Só o Senhor é Deus e como tu não há outro. Tu és o nosso Pai em que nós podemos descansar. Sim, sim, a gente pode até imaginar a seguinte cena: o Senhor com os braços abertos, nos esperando, nos envolvendo nos teus braços, nos colocando sobre o teu colo, permitindo que a gente consiga inclinar a nossa cabeça no teu peito. O Senhor nos garante um ambiente de paz, de segurança, de tranquilidade. Pai, nessas primeiras horas desse primeiro dia útil da semana, nós queremos buscar o Senhor através da oração. Nós queremos conversar com o Senhor, sabendo que o Senhor é Pai, que nós somos filhos. Ó Deus, nós queremos nos consagrar ao Senhor na expectativa de que muitas boas coisas irão acontecer ao longo dessa semana. Sim, Senhor. Queremos colocar nossas expectativas no Senhor e pedir para que o Senhor, dia a dia, acrescente o pão de cada dia. Nos ajuda a perdoar aqueles que nos têm ofendido, porque o Senhor tem também nos perdoado. Sim, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor não permita que a gente caia cedo da tentação, mas que o Senhor nos livre do mal. Bondoso Deus, eu coloco diante de Ti toda a nossa audiência, os visionários. Sim, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos, nos faz enxergar que Tu estás acima de tudo e de todos. Tu és a razão do nosso viver. Em Ti está a expectativa da nossa existência. Pai, nos ajuda então a cumprir com os nossos diferentes papéis de pai, de profissional, de ajudador, de funcionário, qualquer que seja. Que nós possamos, através do dia a dia, darmos testemunho da nossa fé. E que a oração faça parte da nossa rotina. Eu que eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. E aí, visionários, eu espero que vocês tenham um excelente resto de dia, façam uma excelente semana e a gente vai conversando por aqui, tá bom? Tamo junto, fica comigo, faça um excelente dia. Tchau, tchau. Um abraço. Aí vamos encerrar então, ouvindo mais um pouco o João Alexandre. Para quem tem mais de 40 anos de idade, sabe quem é o João Alexandre, né? O João Alexandre marcou a sua geração com músicas lindas. Porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que você faça um excelente dia, uma excelente semana abençoada. Não significa dizer que a gente não vai passar por tribulações e dificuldades, mas que através da oração, os músculos da nossa fé estarão fortalecidos para que a gente consiga prevalecer diante dos desafios. Assim seja. Amém, amém e amém. Tchau, tchau, pessoal.